qual deveria ser o papel do professor e qual vem sendo este papel na educação? Bom, na verdade, o professor hoje ele ainda está muito preso a um papel tradicional, exatamente porque foi dessa forma que ele foi formado, né? Foi desse jeito que o professor aprendeu a ser professor. Então, ele ainda repete com os seus alunos basicamente aquilo que fizeram com ele na sala de aula. E é aonde começam a acontecer os conflitos, porque os alunos que temos hoje são alunos multimídia, são alunos que têm uma necessidade de expressão através de vários canais, e aí começa a acontecer o que a gente anda vendo por aí, ou seja, falta de atenção, brincadeira, indisciplina, etc. O papel do professor ainda vem sendo esse, de transmissor do conteúdo, mas ele já está começando a se conscientizar que, na verdade, ele tem que ser um mobilizador de aprendizagem. Ele tem que ser alguém que ajude o aluno a aprender cada vez mais. Logo, ele não tem que entender apenas da matéria que ele ensina, né? Até porque isso, hoje em dia, é muito fácil, né? Ou seja, a internet, o YouTube, o aluno hoje aprende sem o professor o conteúdo. O professor precisa perceber que o que ele precisa professar hoje é mais uma possibilidade de ser melhor, né? É mais uma possibilidade de autodesenvolvimento. Isso ainda não tem software que faça, né? Isso, nesse sentido, o professor me parece que nunca vai estar ameaçado. Vai além do professar o conteúdo, que é uma expressão que o senhor usa? Exatamente. Vai bem além de professar o conteúdo, mas, como eu disse, ainda é o que está muito preso, né? No modelo, no paradigma do professor, né? O professor hoje ele tem que ensinar de um jeito diferente do que ele aprendeu. E, na verdade, o que nos forma professores é um pouquinho de cada professor que a gente teve ao longo da nossa vida, né? Na verdade, não são as aulas de didática, ou os cursos de formação, de pedagogia. Claro que eles têm um papel muito importante, mas, na verdade, você vai ser uma professora muito parecida com a média dos professores que você teve ao longo da sua vida. E as novas tecnologias, de que maneira se inserem neste contexto e principalmente no professor mais tradicional, no professor que já tem mais experiência? Bom, aí é um outro desafio que o professor tem, né? Porque, na medida em que ele ainda está preso ao fato de que apenas ele professa a verdade, ele ainda enxerga a tecnologia como uma ameaça, né? Ele ainda enxerga a tecnologia como alguma coisa com a qual ele não sabe lidar. E nesse sentido, ele precisa redimensionar, reconfigurar esse relacionamento que ele tem com a tecnologia e tê-la ao lado dele, né? Ou seja, hoje em dia, por exemplo, o professor ele pode deixar nas mãos da tecnologia aquela parte chata, né, da informação, do conhecimento. Isso o aluno pode fazer em casa, isso pode estar num blog, esse material pode estar num tablet, esse material pode estar em algum lugar que o aluno tenha acesso a essa informação. Na sala de aula, na escola, na universidade, seja onde for, o espaço do professor com esse aluno precisa ser reservado para que eles possam discutir, para que eles possam amadurecer e para que eles possam verdadeiramente compreender aquilo que eles estudaram, digamos aí, muito através da tecnologia. Hoje, qual é o maior desafio de um professor? Eu acho que o maior desafio do professor hoje é entrar num processo de autovalorização. Eu acho que o professor ele vem sendo vítima, né, de um processo de desvalorização há muito tempo, né? Ou seja, ele hoje precisa se voltar para soerguer essa sua imagem, né? Ele precisa se voltar para se lapidar em cima de uma matéria-prima que ele acredite, né? Ele precisa resgatar a crença no trabalho dele. Eu acho que essa é a questão. E para resgatar essa crença, ele precisa se reinventar, né? Ele precisa perceber que ele não tem que ser um professador de informações, mas ele tem que ser uma espécie de consultor de desenvolvimento humano. Eu acho que é esse verdadeiramente o caminho que o professor tem que trilhar. E a maior dificuldade dele está exatamente em compreender isso. Eu acho que o maior desafio do professor hoje é compreender isso, né? Tamanha a força com que a gente se agarra àquele modelo de transmissão de conhecimento, né, o qual todos nós fizemos parte aí na escola onde nós estudamos. Mas tudo isso não vem de encontro à chamada desvalorização do professor? Com certeza.
com certeza vem de encontro. E é uma espécie, é um movimento que fica difícil a gente dizer se é a desvalorização que provoca esse tipo de coisa ou se o conflito, né, de reinvenção de paradigmas do professor colabora com a desvalorização. Eu acho que isso é um ciclo vicioso que quem tem que começar a tomar a decisão de romper esse ciclo é o professor, é ele que tem que gritar. Né? É ele que tem que dizer que ele não quer mais ser visto, por exemplo, pela grande mídia como o coitadinho, aquele que apanha ou o incompetente. Né? Ou seja, essas três imagens que são mais divulgadas hoje. Ou o professor é o herói, ou é o coitadinho, ou é o incompetente que não consegue ensinar matemática, que faz com que todo mundo tire nota baixa no PISA, que o Brasil ainda fique nos últimos lugares. Para onde convergem os olhares? Para o professor. Né? Outra ideia é o professor vítima da violência, que também é muito divulgada, né? Coitadinho, está apanhando, está com molho roxo, ele não merece isso. Né? Eu ouço muitas pessoas falarem, não sei como é que as pessoas conseguem ser professor ainda hoje, coitada dessa categoria. Então, o coitadinho. E a terceira imagem é o professor herói, né? A professora que acorda 2 horas da manhã, né? Que apronta a merenda dos seus alunos, que atravessa o rio, ela mesma remando a sua canoa, né? Que ela chega cedo na escola, limpa a escola e está lá às 7 horas da manhã, impecável, recebendo os seus alunos com um sorriso nos lábios. Ou seja, me parece que dessas 3 opções, onde é que está o professor normal? Aquele professor gente, que tem problemas, que gosta do que faz, que se compromete com o que faz, mas que erra, né? Ou seja, que fica em dúvida com relação a uma metodologia que ele segue. Eu acho que o professor precisa se apoderar disso, né? Se autovalorizar enquanto alguém que faz a diferença no processo de desenvolvimento humano de uma criança, de um adolescente ou até mesmo de um adulto, como no caso da universidade ou do EJA. Né? O outro lado da questão, os alunos, como é que eles estão vendo o professor, o educador? Se fala muito em falta de educação, falta de respeito, que os alunos não estão nem aí com o papel daquela figura que está à frente dele todos os dias. Eu acho que o aluno, ele está vendo aquele professor que se coloca como o professador da verdade, exatamente desse jeito que você diz aí. Ou seja, até porque esse aluno não acredita mais nessa verdade professada. Né? Ele vive num mundo onde ele pode acessar a verdade a hora que ele quiser. Né? Ou seja, ele tem um navegador de internet no bolso. Né? Ou seja, na verdade, esse papel e essa postura do professor costuma dificultar o relacionamento entre professor e aluno. Agora, também vemos experiências em que, quando o professor percebe que ele precisa estar ao lado desse aluno nesse processo de aprender, esse aluno também o percebe de uma maneira diferente. E ao percebê-lo de maneira diferente, ele consegue ter por ele um respeito. Eu acho que a gente precisa entender bem o que cabe à família e o que cabe à escola. Né? Tanto a escola quanto a família são 2 instituições que educam. Elas só educam em meios diferentes, em contextos diferentes. A família educa num contexto específico, individual. A família educa num contexto particular, privado. Né? Na família, o menino aprende os seus gostos próprios. Né? Citando um exemplo bem claro, na família o menino senta onde quer, come a hora que quer. A escola educa num contexto coletivo, social. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a escola é o útero da sociedade. Olha que coisa forte, né? A escola dá a luz ao cidadão. E o que significa dar a luz ao cidadão? Significa formar esse ser politicamente. Por mais contraditório que pareça, a essência do significado da palavra político significa aquele que se preocupa com o que é de todos. Né? Político é aquele que se preocupa com o coletivo. A escola está aí para formar esses seres cidadãos, esses seres que lá na Grécia Antiga sentavam na praça, né, para discutir sobre os caminhos da polis, da cidade. Então é daí que vem, para que se vai à escola? Se vai à escola para se aprender a ser esse cidadão coletivo. Então na escola tem hora de comer, na escola tem hora de entrar, tem hora de sair, tem lugar marcado para sentar. Né? Ou seja, na escola, o aluno percebe que os contextos precisam ser coletivizados. Na casa dele, não. Ele tem lá a imagem, a visão do que ele quer, na hora que ele quer, porque é num contexto mais individual. Quando você me pergunta, e o papel da família? O papel da família é esse. Só que hoje a família, ela está também em crise. Ela está também passando por um momento muito complicado de desconfiguração, de valores, de medo. Os educadores hoje, eles não têm mais a convicção que os nossos pais tinham. Os nossos pais, eles disciplinavam, batiam, não se sentiam culpados e era isso. Eles exigiam de nós respeito. Hoje, os atuais pais estão exigindo amor. Né?
Ou seja, estão exigindo que o filho os ame. Antigamente era me respeita, menino. Né? Hoje é você ama a mamãe. Né? Ou seja, você... entende? Então, num contexto de ama a mamãe, fica difícil colocar limite. Então, está todo mundo perdido. E eu acho que eu percebo a escola como um lugar onde essa família também pode arranjar auxílio, pode encontrar auxílio. Eu vejo muitas experiências de escola de pais muito bem sucedidas, né, onde uma vez ao mês a escola recebe os pais, discute um tema, discute um assunto, traz alguém para falar, faz um debate sobre uma questão e essa família começa a se localizar nesse processo. Então eu vejo que tanto a escola quanto a família, eu não sei qual das duas anda mais perdido nesse contexto aí de reinvenção do ato de ensinar e aprender. Mas acho que os papéis delas precisam ficar claros. E cabe à escola mostrar para a família qual é o seu verdadeiro papel. Nessa confusão toda, nesse contexto todo, ainda é possível, existe esperança então de ser um professor realizado, ser aquele professor por vocação e o aluno ir para a escola aprender, gostar de aprender e entender o que está sendo ministrado? É possível ainda? Claro que é. E o que a gente observa é que a carreira, a profissão de professor, ela só pode ser exercida à luz dessa chamada vocação. E o que eu chamo de vocação? Vocação é o que a gente pode chamar de amor pelo que faz. E para ser professor, tem que ter amor pelo outro. E o que significa amar esse outro chamado aluno? Significa acreditar nele, olhar para ele e falar, esse garoto chega lá. Respeitá-lo, né? Ou seja, esse menino, ele vem de uma comunidade, ele vem de um lugar e realmente ele é como é. Mas ele não é como é para me ofender, ele é como é porque ele foi feito assim. E, em terceiro lugar, torcer por ele. Se eu para ser professor, eu tenho que acreditar, eu tenho que respeitar e eu tenho que torcer pelo aluno. A soma dessas três ações chama-se amar o aluno. Ou seja, eu não consigo educar ninguém se eu não acredito, respeito e torço. Então isso é pré-requisito. Né? Eu não posso ter um professor que não acredite, respeite e torça pelo aluno. Logo, eu não posso ter a educação sem isso que a gente está chamando aqui de amor. O grande Paulo Freire já dizia, é impossível educar se não for a partir da esperança. Quando se perde a esperança, se perde a possibilidade de educar. Quando você diz assim, eu desisti daquele menino, não tem mais condição de você educá-lo. Você desistiu dele, você não tem mais esperança. Respondendo mais especificamente a sua pergunta, eu ainda consigo ver, andando aí pelo Brasil afora, muitos exemplos dessa crença no ser humano. Estou vindo há pouco tempo do sertão da Bahia e vi experiências maravilhosas lá, né? Ou seja, de reconstrução de vidas, reconstrução de autoconceitos. Então, pode estar certa que a educação está num momento crucial, né, para reinventar essas suas relações. Obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Obrigado a vocês.